Olá, pessoal, queridos amantes da psicologia. Hoje temos um tema muito interessante aqui, a continuação, né, de uma análise de um livro que eu fiz chamado Eu Tu, do Martin Buber, né? E vamos entender. Vocês sabem a diferença de uma conversa para um diálogo genuíno e autêntico e quais os benefícios que podemos ter deste tipo de relação? Pois bem, como eu falei, continuando a obra do Martin Buber, Eu Tu, hoje analisaremos, né, o livro Do Diálogo e do Dialógico, né, uma obra muito interessante, né, foi publicada em 1929, poucos anos depois, 6 anos depois da publicação do primeiro livro. Né. Olha ele aí, Martin Buber, filósofo, teólogo e educador austríaco, tá? Conhecido por sua contribuição à filosofia do diálogo, à ética relacional, existencialismo e ao pensamento judaico. Obviamente, ele era judeu, né? Seu trabalho influenciou a psicologia humanista, a educação, a teologia e a filosofia existencial. Tá? Qual que é o contexto? O contexto é que este livro aprofundou e esclareceu os conceitos apresentados na obra anterior, na obra chamada Eu Tu, de 1923. Né? Então, enquanto Eu Tu formou a base filosófica da relação dialógica, o que é relação dialógica? Vamos relembrar. É aquela relação genuína e autêntica entre duas pessoas. Tá? Nesta obra, do diálogo ao dialógico, né, ele vai responder às interpretações equivocadas. Obviamente, a primeira obra mais densa, e ele trouxe algumas novidades, alguns conceitos, nem todo mundo entendeu da forma que deveria ter entendido. Tá? Então ele vai detalhar os conceitos, conceito eu, tu, eu, isso, presença, o entre, responsividade, ele vai detalhar, né, esses conceitos com mais exemplos. Ele vai discutir o tipo de relação, né, que se estabelece, o tipo de diálogo na aplicabilidade social, né, no cotidiano das pessoas. E ele vai trazer exemplos concretos de diálogo na educação, política e vida cotidiana. Por isso é considerado a segunda obra essencial para compreender Buber. Obviamente, se você está lidando, né, com um pensador deste nível que trouxe esse tipo de conceito, é interessante ler primeiro a obra Eu Tu. E tem análise e resumo aqui no canal. Vou deixar a marcação aí para vocês. Tá bom? Mas se você quiser começar lendo do diálogo ao dialógico, quiser começar lendo esta obra, também pode, não há nada que impeça, obviamente, né? E você vai aprender muitas coisas interessantes também. Então vamos lá, qual que é a tese central? Que a existência humana se realiza no diálogo autêntico, isso você já sabe. Mas o diálogo é mais do que uma conversa, é um modo de presença, é responsividade e coparticipação com o outro. Se não tiver esses elementos, aí se transforma num eu isso, que é um outro tipo de diálogo, né? Um diálogo mais utilitário, visando a função, né? O objetivo ali de algo que se pretende. Ok? Então Buber mostra que diálogo verdadeiro só ocorre quando estou aberto ao outro, como sujeito, né? E como outro, e quando o outro também estar aberto a nós enquanto sujeitos. Tá? Então, uma frase que resume esse livro. O diálogo é um encontro real entre duas pessoas, ou entre três pessoas, ou entre pessoas reais, e não apenas uma troca de palavras. A troca de palavras se configuraria aquela relação eu-isso. Tá? Eu-tu tem que envolver autenticidade. Tá bom? Principais conceitos da obra. Vamos esclarecer, né? Se o nome da obra é Diálogo e do Dialógico, qual que é a diferença de diálogo versus dialógico? Então, o diálogo é uma situação concreta em que duas pessoas se encontram e se dirigem mutuamente, tá? Tendo ali a autenticidade e o foco genuíno ali na compreensão, tá? E na entrega. Dialógico é a disposição da pessoa, é uma atitude para com o outro que pode existir mesmo sem palavras. Né? Então, você que está me ouvindo aqui, você pode ser uma pessoa dialógica. Você pode estar quieta aí, só me ouvindo, mas você tem a disposição interior
de dialogar com outras pessoas de forma genuína, não olhando para o outro como um objeto, né? O qual você tem um interesse ali e você se comunica com aquela pessoa visando resolver algo, mas não de forma autêntica, visando compreendê-la também e buscando que ela te compreenda. Então é essa disposição, né? Quando alguém está triste e você se aproxima da pessoa, acolhe a pessoa mesmo sem dizer uma palavra, isso é uma postura dialógica. Tá? Entenderam a diferença? Tem mais exemplos aqui. Então vamos lá. Um terapeuta pode estar em silêncio enquanto o paciente chora. Não há diálogo no sentido estrito, né? Não há troca de palavras, né? Mas há uma postura dialógica, a presença, a abertura, a reconhecimento. Olha que interessante, né? Então vamos lá. Mais conceitos trabalhados nessa obra. Os 3 tipos de diálogos. Sim, Buber traz tipos diferentes de diálogos, né? Vamos entender na visão dele. O diálogo autêntico, ou seja, o outro é reconhecido como sujeito. A presença e a reciprocidade, ok? Isso é um diálogo autêntico. Exemplo, o terapeuta reconhece o sofrimento real do paciente e responde a partir disso, sem scripts, sem protocolos, né? E aí fica uma crítica a outras abordagens, tá? Mas com uma presença genuína e real ali como algo primordial para que se estabeleça ali uma reação de confiança, ok? O segundo tipo de diálogo é o diálogo técnico ou funcional. Seria o foco na troca de informações. Ele é necessário, tá? Não dá para falar que não é algo necessário na nossa sociedade. A gente dialoga com várias pessoas o tempo todo de forma técnica e funcional. Ele é necessário, mas ele não é profundo, tá? No setting terapêutico, o diálogo autêntico é o mais recomendado, obviamente. Por exemplo, mas um psicólogo, um terapeuta, em entrevistas estruturadas, em explicações de diagnóstico ou fazendo uma psicoeducação, pode ser que a gente tenha, né, faça um tipo de diálogo mais técnico, ok? E tem o diálogo monológico. Olha que interessante esse termo, né? Monológico. É a fala, né? A fala é apenas a extensão do eu. O outro vira um puro instrumento, né? Eu falo, você escuta, mais ou menos assim. Ou, por exemplo, né, quando alguém finge escutar só para esperar a vez de falar, né? Então tem ali, né, um fingimento, algo assim, um distanciamento. Vamos lá, mais conceitos trabalhados nessa obra. O entre é postura fenomenológica, é o espaço relacional que se forma entre as pessoas e que tem existência própria, né? Lembrando aí as bases fenomenológicas e existenciais do Martin Buber, né? Então a gente entende que os significados, né, os sentidos e significados, eles emergem na relação que você estabelece com o outro, né? Não é em você e não é no outro, é no tipo de relação que se estabelece que os significados vão emergir, tá? Surgir ali. Por isso que é importante o entre. Então o diálogo verdadeiro nasce deste entre, não individualmente. Tá? Então, exemplo, na clínica, algo novo surge quando paciente e terapeuta se encontram. Né? Então, tem insights, eles se encontram, estão num diálogo autêntico, né? E surgem os insights, as emoções, os significados que não pertencem só a um ou ao outro, mas aos dois. Né? Ambos estão emergindo os significados, né, da relação que se estabeleceu entre eles. Então, o entre é algo muito trabalhado, né, dentro da postura fenomenológica existencial e dentro dos conceitos de Martin Buber. Outro conceito bastante interessante é responsividade. O que seria? O diálogo envolve responder ao outro, não reagir automaticamente. Tá? Então, às vezes, quando a gente está conversando com outra pessoa, a gente quer defender o nosso ponto e a outra pessoa defende o ponto dela e aí ela vai falando, entra naquele clima onde você, se você observar, está um reagindo ao outro. Não está havendo uma reflexão profunda para entender, para compreender a posição do outro. Esse tipo de diálogo é um diálogo mais maduro, onde você compreende, busca compreender, deixa a outra pessoa falar, concluir o pensamento dela, aí você vai, explica o seu pensamento, conclui o seu pensamento, né? Sem aquelas interrupções que acontecem o tempo inteiro, de forma permanente. Toda hora está um debatendo, um reagindo, um criticando. Isso não é. Não está ocorrendo responsividade nesse tipo de diálogo. Tá?
Então, é uma resposta viva e pessoal, genuína e autêntica e respeitosa. Exemplo, em vez de aplicar uma técnica pronta, né, o terapeuta pode responder ao que emerge ao encontro. Então, ele não vai fazer uma investigação, questionário investigativo. Né? Na medida que vai dialogando sobre o que está ocorrendo, os sentidos, os significados vão emergindo. Tá? Tem mais conceitos aqui, o conceito de presença. Né? Quando a gente fala de postura fenomenológica existencial, não tem como falar de presença. Estar inteiro, sem máscara, aberto ao impacto do outro. Né? A gente afeta o outro na mesma medida que o outro nos afetam. Então, essa é a postura que a gente tem que ter. Isso implica risco, vulnerabilidade e autenticidade. Eu saio daquela posição do eu sei, eu tenho conhecimento, né? Você está aqui precisando da minha ajuda. Não, eu desço desse lugar e me coloco num lugar de igualdade junto. Isso não anula o arcabouço teórico, todas as técnicas que a gente possui, né? Não anula. Mas quando a gente fala de presença, esse contato, esse estar junto é mais importante no primeiro momento do que as técnicas e o conhecimento teórico. Esse é o ponto, tá? Não que as técnicas e os conhecimentos teóricos não sejam importantes. Exemplo, o terapeuta admite incerteza. Qual o problema do terapeuta falar, eu não sei ainda, vamos explorar isso junto para tentar entender, chegar em algum lugar? Eu faço isso com muita frequência. Em vez de se esconder atrás da autoridade, né? Aquela postura de que tá, já temos uma investigação, temos algumas hipóteses, sabe? Aquele discurso em que a pessoa se coloca num tom de superioridade. Não, no modo terapêutico do Buber, isso não existe, tá? Vamos lá, mais conceitos. As diferenças. Agora vamos falar das diferenças da primeira obra, Eu e Tu, que tem o vídeo no canal, né? Para esta obra, do diálogo ao dialógico. Tá? Então, na primeira obra, por isso que é importante ler a primeira, ele formulou a base filosófica da relação dialógica, que é essa relação autêntica e genuína, recíproca com outra pessoa. Tá? É mais metafísico e abstrato, ou seja, é profundo, é denso, ele invade ali certas áreas ali, né, que não é uma linguagem tão simples assim. Não significa que é inacessível, obviamente, vocês podem ler. Tá? Descreve a estrutura da relação eu-tu e eu-isso. Okay? Neste livro ele é mais concreto, mais aplicado e mais explicativo. Tá? No livro do diálogo e do dialógico ele vai detalhar como essa relação ocorre no cotidiano. Ele vai trazer uma linguagem mais acessível. Por isso que eu falei, quem quiser começar a estudar Buber, lendo a obra do diálogo e do dialógico, pode fazer isso também, não tem problema. Tá? É recomendável ler a primeira obra, mas dá para começar a ler no segundo também. E Buber deixa claro nesta obra que nem todo encontro é um eu-tu e que vivemos majoritariamente em relações eu-isso, tá? No dia a dia, no cotidiano, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, na escola, na academia, nas amizades, na família, na maioria das vezes nós vivemos um relacionamento eu-isso. Tá? Entretanto, isso não nos isenta da responsabilidade de cultivar uma atitude dialógica. Lembra? Dialógica, atitude dialógica? Né? O diálogo. É a postura que a gente tem de estar sempre aberto a uma compreensão, né? A uma compreensão do outro. Então é isso. Presença clínica. Mas antes, se está gostando desse conteúdo, deixa um curtir, tá? Pode comentar, fique à vontade de compartilhar para alguém. E se fizer sentido para você, se inscreva no canal, tem muito conteúdo ainda por vir e no canal também tem muito conteúdo interessante, não só de fenomenologia, mas das outras abordagens dentro da psicologia, tá bom? E se estiver gostando da forma que eu estruturei esse material, tem um link na descrição, vocês podem baixar, tá? Para vocês terem esse PDF e de todos os outros que eu já fiz aqui no canal, tudo, né, para vocês. Paga uma única vez e tem acesso a tudo, tá bom? Então vamos lá. Desenvolvimento da atitude dialógica. Paciente cultivar presença genuína. Explicar para ele, né? Qual a importância da autenticidade e todos os benefícios que surgem a partir disso.
Reduzir automatismos ou intervenções mecânicas, né? O ser humano não é um objeto, um aparelho que você vai consertar. Então essa palavra intervenção, né, ela não é muito adequada quando a gente fala de postura fenomenológica existencial. Responder ao paciente como pessoa, não olhar para ele como um caso clínico e ficar focando ali no diagnóstico, fazendo um interrogatório. Não, vamos acolher, entender, compreender, acessar as essências, estar presente com ele, transmitir, né, essa estabilidade para que possa construir uma relação de confiança genuína, autêntica. E é nessa relação que se estabelece que vão surgir os insights, os sentidos, os significados, que vai ajudar aí o paciente a sair da sua situação de conflito, de sofrimento. Exemplo, usar perguntas abertas que respondam ao aqui e agora da sessão. Por exemplo, quando você diz isso, o que está acontecendo com você neste momento? Colocar o paciente para entrar em contato com as suas questões mais profundas, né? Escuta que reconhece, tá? Então, pensando na presença clínica, isso é muito importante. Escutar não para interpretar, né, com aquele foco exclusivo em chegar a um diagnóstico, mas para encontrar o outro, acessá-lo e permitir ser acessado, né? Então é isso. Exemplo, refletir sentimentos ou significados percebidos. Por exemplo, abre aspas aí, né? Uma fala. Parece que isso te deixa dividido. Estou entendendo bem? Isso é muito legal, né? Eu costumo, quando usando o diálogo socrático, né, eu costumo com os meus pacientes falar assim, ó, eu estou entendendo dessa forma. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu estou entendendo que você está vivendo isso ou isso, está me parecendo isso ou aquilo. O que você acha? Gente, esse tipo de postura é muito legal porque cria aquela conexão profunda com o nosso paciente. E ele se sente muito à vontade para poder até nos corrigir e falar realmente ali o que está acontecendo. É muito legal. Então vamos lá. Investir no entre. Lembra que eu expliquei lá na parte dos conceitos, né? Então vocês sabem que é o entre. A cura acontece nesse espaço relacional. É no tipo de relação que se estabelece entre um sujeito e o outro, né? É no tipo de relação que se estabelece que os significados vão emergir. O terapeuta pode fortalecer esse espaço, obviamente, validando a singularidade do paciente, reconhecendo momentos de ruptura e separação, vamos consertar isso, né? Compartilhando percepções com humildade, né? Ainda dentro de postura e atitude, evitar o monólogo terapêutico, né? A gente sair falando na intenção de inspirar, né? De direcionar o paciente. A gente tem que evitar isso, tá? Manuais e técnicas são úteis, mas o paciente não é um objeto de intervenção, tá? Então, em nenhum momento eu falei que a psicoeducação não é bem-vinda e não é necessária. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente usa isso e como a gente faz isso, tá? O mais importante é a presença genuína e autêntica para acessar ali a essência dos fenômenos e a gente ser mais assertivo, além do criar uma relação de confiança com o nosso paciente. Então, Buber chama atenção para evitar a objetificação do outro. Acho que ficou claro aí para vocês, né? Postura. Perguntar ao paciente como ele está percebendo a própria sessão. Isso devolve-lhe a posição de sujeito. Podemos perguntar, por exemplo, como está sendo para você conversar sobre isso comigo? Uma pergunta dessa, no momento em que o paciente traz algo muito delicado, muito sensível, né, para ele, que provoca muita dor, por exemplo, né? Educar para a reciprocidade. Tá? Na visão de Buber, o encontro clínico é uma relação educativa para o mundo. Então, a postura seria ajudar o paciente a identificar círculos relacionais onde ele age monologicamente e como ele pode abrir espaço para diálogos, né? Investigar junto com o paciente, elaborar as relações que ele tem com os parentes, com o parceiro, parceira, na escola, no trabalho, entre os amigos, né? Olha ele aí, Martin Buber. Vou abrir aspas para ele. O essencial é a atitude dialógica, que pode existir mesmo onde não há palavras. Já falamos sobre isso, né? O diálogo autêntico é mais profundo do que a conversa. O homem se realiza no entre,
né? Então, quis deixar bem claro porque esse é um tema bastante recorrente dentro desta obra, né? A existência humana não é individualista, ela é relacional, é na relação com o outro que os significados e sentidos vão surgir, vão emergir. Tá? Reflexão final é que o ser humano se constitui no encontro, o diálogo autêntico é o caminho para relações mais humanas, terapias mais profundas e sociedades mais responsáveis. Tá? Por que eu recomendo esse livro para vocês? Vão atrás, leiam, porque Buber oferece não só um conceito, mas uma atitude existencial. Tá? O seu pensamento ajuda nós, profissionais da psicologia, psicólogos, terapeutas, educadores, né? Ele ajuda nós a reconhecer que transformação real nasce do encontro verdadeiro e não das técnicas isoladas. Falamos isso também, né? A importância da relação, tá? Não desconsiderando a importância da técnica, do conhecimento. Ok? Então é isso. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou, deixa eu curtir aí. Se fizer sentido, siga, né? Se inscreva no canal, que sempre temos novidades aqui para vocês e temos muitos outros vídeos lá para enriquecer o conhecimento de vocês. Tá bom? Então vou deixar aqui para vocês também 2 sugestões de outras obras interessantes sobre existencialismo e fenomenologia para vocês enriquecerem o arcabouço teórico de vocês, tá bom? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.